A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o devocional da manhã e que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. E hoje nós estaremos meditando, aleluias, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 31 ao 35. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora o Senhor, meu Deus, me dê sabedoria do alto para eu transmitir a santa palavra do Senhor. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nesse sábado à noite para trazer uma porção da palavra do Senhor ao seu coração, amém? E ao meu também, glórias a Deus, aleluias, né? E hoje nós temos então esse evento, né? Essa passagem, né? Que aconteceu aqui, onde Jesus Cristo, né? Estava e de repente então chegaram seus irmãos, né? Carnais, sua mãe, e estando de fora mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aleluias. Meus irmãos, essa palavra muitas vezes ela pode gerar, né, dentro de nós ali um ponto de interrogação. De repente a gente pensa, mas Jesus então menosprezou a sua mãe, menosprezou os seus irmãos? Com certeza não, meus irmãos, né? O nosso Senhor, ele demonstra aqui nessa situação que o amor dele, aleluias, né, pelo seu próximo, não tem diferença, né? Não importa se for ali uma pessoa, né, que é no caso, né, que são seus irmãos, que é sua mãe, que faz parte ali da sua família humana, né? Eu não vou dizer da sua família biológica, porque a gente sabe que o nosso Senhor Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Então ele foi ali, aleluias, né? De uma forma milagrosa, né? Colocado dentro do ventre de Maria. Mas humanamente falando, ela era tida como sua mãe, né? E ali os filhos que ela teve, né, após Jesus, eram tidos como seus irmãos. Mas o que a gente entende pelo Espírito de Deus aqui nessa situação é que Jesus, com isso, com essa fala dele, ele demonstrou que ele não faz acepção de pessoas, que não importa se é da sua família ou se né, fora, né, no caso ali do seu contexto familiar, nós devemos amar a todos. Por isso é que ele, né, se a gente fechar os nossos olhos e pensar nessa situação, a gente pode ver, né, ali, olha, como se Jesus mostrasse ali com as mãos, né, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui, né, como se ele estendesse ali a sua mão, né, direcionando ali a toda aquela multidão, né,
e dissesse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então ele estava ali, aleluias, né? Mostrando, deixando um exemplo para mim, para você e para todos ali, para os seus discípulos, que não havia essa distinção, né? Todos que fazem a vontade de Deus, todos que são filhos de Deus, aleluia, são nossos irmãos, né? É como nossa mãe, é como nosso pai. Então a gente não pode, por exemplo, né, estar ali cuidando só ali da nossa família terrena. Nós temos que ter um olhar ampliado, né? Aleluias, um olhar cristão, um olhar de Deus para amar a todos. Aleluias, do mesmo jeito, irmãos. Olha que coisa tremenda. Não sei se você está entendendo, né? Mas o Espírito Santo de Deus me mostra isso nessa hora, né? Aleluias, né? Revela, aliás, né? Isso para mim nessa hora, né? Que Jesus, ele não teve ali nenhuma intenção de falar, de mostrar para as pessoas que a gente não deve respeitar nossa mãe, nossos irmãos, não é isso. Mas o que ele quis dizer é que todos são iguais, né? Não existe diferenciação em relação ao nosso amor, ao amor de Deus, né, por essas pessoas. Aleluias, né? Então, meus irmãos, que nós também, né, coloquemos esse amor, né, em prática, que a gente possa amar a todos, né, sem acepção, né, com o amor de Deus. Aqui no versículo 35 ele falou: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então não importa, né, se porque ali com essa fala dos discípulos, né, dava a entender que era, né, para ele parar o que estava fazendo e ir lá atender a sua mãe, né, terrena e os seus irmãos. E com isso ele demonstrou que ele não podia, né, deixar ali, né, toda aquela multidão que estava ouvindo ele falar para ir lá atendê-los por conta, né, de que para ele todos eram iguais. Aleluias, né? Então, meus irmãos, a gente não pode nunca fazer acepção de pessoas, né? Seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, na nossa casa, onde for, né? Aqueles que fazem a vontade de Deus, para nós tem que ser todos iguais. Amém? Não importa se é rico, se é pobre, se é da família, se não é, nós temos que amar a todos, né, de uma forma como Deus amou. Aleluias, né? Que nós a cada dia possamos, né, pedir ao Senhor esse amor de Deus, esse amor dele, né, no nosso coração, pelo nosso próximo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem, né, e que você possa continuar meditando nela. São poucos versículos, que você peça, né, ao Espírito Santo, né, para confirmar essa palavra no seu coração. Amém? Glórias a Deus. E nesse momento eu convido você a fazer a oração da fé juntamente comigo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento grandioso, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui, meu Deus, meditando na palavra do Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, pela revelação da tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão ouvindo essa palavra nesse momento, essa oração, que o Senhor contemple a necessidade de cada um, atendendo, Senhor, conforme a tua vontade. Pai amado, visita, meu Deus, cada coração, Pai, socorre os teus filhos que estão nessa hora, meu Deus, precisando de um milagre, que o Senhor possa trazer o milagre que necessitam, meu Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Visita também os hospitais, Senhor, nessa hora, socorre aqueles que estão sofrendo, Pai, tenha misericórdia, Pai, abençoa os médicos, os enfermeiros, dá sabedoria a eles do alto, para que eles possam estar ali cuidando das pessoas com respeito, com amor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa aqueles que se encontram encarcerados, Pai, aqueles que se encontram também em clínicas de recuperação, meu Deus, os idosos que se encontram em clínicas, meu Pai, ali de repouso, ó Deus, os orfanatos, as pessoas que se encontram caídas nas ruas, que o Senhor possa, meu Deus, libertar, salvar, preparar um lar, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. E até amanhã, se Deus assim permitir.